É Helena Chanal, eu sou roteirista e pesquisadora, e eu fui dramaturga no Núcleo de Dramaturgia do SESI Rio de Janeiro. Eu acho que as inscrições estão abertas, inclusive, também no SESI de São Paulo, recomendo muito. E para falar um pouco da minha experiência, eu fui roteirista do Núcleo de Desenvolvimento de Formatos Originais da Viacom CBS, né? Ou seja, para os canais MTV, Comedy Central e para a plataforma Paramount. A gente teve um núcleo para desenvolver formatos originais para essas plataformas e canais. E trabalhei em algumas obras, como o programa TVZ do Multishow, a série documental Estantes Cruzados, que passou no Canal Curta, a minissérie ficcional Transmídia Liga do Natal, que foi exibida pela InterTV, afiliada da TV Globo, e também teve um desdobramento transmídia no YouTube. O reality show Show Me the Code, que é um reality show sobre programação, né, programação de computadores. E sou co-roteirista do Longa Rumor, que é uma ideia original da Alana Rodrigues, com quem eu escrevi, e que está em prospecção no momento. E basicamente é isso, eu escrevi roteiros para cinema, TV, internet, muitos institucionais, e trabalho também com essa área do desenvolvimento de projetos e formatos. Como vocês podem perceber, eu tenho uma experiência mista, né, tanto com ficção como não ficção, e gosto que seja assim. E, bom, acho que a Gabi me convidou porque no Série Lab de 2020 eu tive oito rodadas de negócio com o mesmo projeto, que eu acho que foi um recorde no ano. E então, acho que foi esse motivo da Gabi me chamar para a gente falar um pouco desse tema e de tudo que cerca as rodadas de negócio, né? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Depois eu vou abrir para perguntas no final, né? Eu vou falar tudo e abrir para perguntas no final, mas antes de eu entrar no conteúdo, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Senão eu vou seguir. Eu vou apresentar tudo para vocês de uma maneira bem metódica, que é o modo como eu costumo gostar de ouvir sobre os temas, né? Então, assim, para começar do começo, eu acho legal a gente começar falando do que são as rodadas de negócio, para a gente poder entender as diversas funções e possibilidades que as rodadas de negócio trazem. As rodadas de negócio, elas são o quê? Basicamente uma atividade que é oferecida pelos eventos e pelas plataformas ligadas ao audiovisual, e que tem a proposta de criar essa oportunidade de conectar nós, criadores, com os players. Por isso, eu acho que a gente tem que sempre ficar atento a todos os eventos que estão para acontecer, porque tem um prazo determinado para a gente se inscrever, né? Um prazo determinado para a gente planejar o que a gente vai inscrever. E é algo que parece óbvio, mas é um ponto muito importante na hora da gente se inscrever em uma rodada, é que nas rodadas, algumas rodadas a gente pode escolher para quem o projeto vai ser enviado, né? Como no Frapa, por exemplo, se eu não me engano, ainda é assim. A gente precisa pensar se a gente quer entrar em contato com produtoras, canais, streamings ou distribuidoras, ou com todos, ou com um pouco de cada, ou saber dosar isso. Eu vou retomar esse ponto um pouco mais para frente, mas era só para salientar mesmo. As rodadas de negócio, para mim, é um tema muito, muito caro, assim, para mim, muito interessante, porque elas são essa ponte, né? E essa oportunidade da gente mostrar nosso trabalho autoral, enquanto a gente ainda não tem, no momento de carreira em que a gente não tem os contatos das produtoras ou conhece tão bem as pessoas, a gente poder mostrar isso que é autoral, porque grande parte da vida do roteirista, muitas vezes, e principalmente no começo, vai ser realizar trabalho sob demanda, né? Essa é uma oportunidade diferente, é uma oportunidade da gente colocar as nossas ideias para fora, mostrar para o mundo um pouco do que a gente pensa, do que a gente quer ver realizado. Sobre esse ponto, é muito importante a gente falar da questão de plágio versus adaptação. Para a gente adaptar algo, a gente precisa de permissão do autor e por escrito. E é claro que as obras, os livros, os filmes, as séries, elas inspiram a gente, mas cuidado com o plágio, com a ideia de você olhar para algo e acabar copiando uma ideia, porque, enfim, isso pode trazer muitas complicações. Pensando nesse título mesmo que a Gabi deu para a live, eu queria compartilhar com vocês não só apenas dicas de como ter mais chances de conseguir rodadas, né, de como melhorar os seus projetos para rodadas, mas também de como fazer o melhor uso das rodadas, porque as rodadas não são só sobre os projetos, e eu vou falar mais sobre isso aqui. Eu acho que esse é meu principal intuito, assim. Não falar só do projeto em si. Se o projeto, porque entrar em uma rodada de negócio, obter sucesso a partir de uma rodada de negócio, não vem só da qualidade do seu projeto, né? O projeto é apenas uma parte do nosso trabalho. A gente tem que saber como escrever, como apresentar e sobretudo, como essa oportunidade de encontro que é gerada
pelo projeto pode ser otimizada pela gente, como a gente usa essa oportunidade de estar com o player para traçar a nossa evolução de carreira no mercado, sabe? E pensando nisso, eu queria seguir uma estrutura igual a que a gente traça quando a partir do momento que a gente olha para um evento com uma rodada de negócio aberta, né? Pensar nesse momento da inscrição, pensar no projeto, o momento das reuniões e esse pós-rodada. Porque eu acho que tem vários detalhezinhos em cada uma dessas etapas, e eu estava tentando pensar uma ideia de um manual de etapas desse processo todo, para a gente tentar criar uma ordem na nossa cabeça, assim, de tudo que a gente vai se preocupando em cada uma dessas etapas. Acho que duas diretrizes sobre a inscrição, né? Vamos começar. Eu acho que duas diretrizes que são um tanto óbvias, mas são necessárias de eu falar para vocês aqui, mesmo que pareça repetitivo, é o registro, que geralmente, né, como vocês sabem, é o registro da Biblioteca Nacional. Também tem alguns eventos que abrem para a ideia de você fazer um registro no registrodeobras.com, outras plataformas, mas é porque em alguns eventos anexar esse registro é obrigatório. Então, isso me leva até o segundo ponto, que é ler o regulamento, para entender se isso é obrigatório. Porque senão você vai precisar de um tempo, até no registro de obras, você precisa comprar o crédito no registro de obras, no site, aí o crédito precisa bater na sua conta para você realizar o registro, para você ter o documento que você vai, talvez, anexar. Então, é um ponto meio óbvio, mas eu acho que é importante da gente falar. Sobre uma estratégia primeira que eu uso para inscrição, que eu acho que parece uma besteira também, mas é uma questão de organização, assim, que evita alguns problemas. Que é ter o formulário, você copiar o formulário e botar num Word ou na sua nuvem, no Google Drive, de alguma forma. Primeiro, para você não perder, porque você pode, na hora de escrever, você pode mandar enviar e dar um erro na página, sua internet cair, acontecer alguma coisa que você vai perder o que você escreveu. Segundo, é o hábito de poder reescrever. Eu geralmente começo a escrever o projeto no formulário, e às vezes paro, às vezes continuo outro dia, releio, dou um tempo para olhar ele de novo. Então, o projeto não estar, a inscrição não estar diretamente na plataforma, e sim no arquivo seu, ajuda. E ajuda, sobretudo, né, naquela hora do desespero, que às vezes faltam 5 minutos para acabar a inscrição, e você só copia, né, o que está no formulário, copiar, colar e vai colocando, né? Eu acho que isso é importante nesse sentido também. Muito importante, para controlar os caracteres, né? Em todos os itens, a gente vai passear por alguns formulários daqui a pouco. Mas em cada item do formulário tem um limite de caracteres. Então, você vai controlando o limite de caracteres ali, né? E eu acho que até algumas vezes, quando eu estava com dúvida de qual projeto escrever, isso ajuda, porque você vai testando alguns projetos dentro do formulário e vai sentindo, né? Não, esse projeto eu não acho, eu achei que eu tinha um material mais legal, ou não estou conseguindo desenvolver ele do jeito que eu achava, né? Desenvolver esses tópicos que estão sendo pedidos do jeito que eu achava. Você começa a ter uma visão clara do projeto, não só do seu projeto, mas sobretudo do modelo que vai ser entregue ali para os players, né? Do que os players vão ver daquele projeto. E também, lógico, para saber se você vai conseguir se inscrever, né? Se você tem todas as informações necessárias. Uma outra coisa que é um detalhe, mas é importante, são os erros de português, né? Ter um cuidado com a gramática, com a ortografia, revisar. Já passei por alguns projetos, já trabalhei como fixa em produtora, já recebi muito projeto, e isso realmente, às vezes, mostra um amadorismo ou transmite uma despreocupação da pessoa com aquele envio, sabe? Você pode ser lido da maneira errada, literalmente, assim. E nomes dos personagens também, se o conteúdo está claro, se você não está repetindo informação, se você não deu um Ctrl+C, um Ctrl+V errado ali. E aí, bom, partindo para uma parte um pouco mais subjetiva, é um texto envolvente, né? A gente lembrar que os textos dentro do formulário de uma inscrição de rodadas de negócios não são uma dissertação. Não é um texto que está só lá jogando um monte de informação. A pessoa não quer saber informações. Informações ela vai te perguntar, ela vai te pedir mais material. Ela quer ser seduzida, ela quer se sentir dentro daquele universo. Não que você vai fazer algo literário. Eu acho que você tem que sempre ter uma preocupação com ser sintético e falar o que é importante para a narrativa, mas eu acho que é importante a gente pensar que a pessoa precisa ler e sentir emoções, ela precisa se comover com aquilo de alguma forma, né? E aí vem um ponto que eu acho muito legal, que é
o gênero, o seu texto acompanhar um pouco o gênero do seu projeto, né? No sentido de, se você está escrevendo uma série de comédia, né? Aquilo ali tem que trazer... Bom, existem muitos tipos de série de comédia, né? A gente não vai entrar nesse âmbito. Mas uma leveza, um sorriso de canto de boca, qualquer coisa que a pessoa já sinta no seu texto que você tem a capacidade de escrever algo engraçado. Se tem um trocadilho no título, se tem alguma coisa que já aluda a comédia. A comédia, ela não é só um conteúdo, ela tem que estar no formato que você... No forma como você escreve, no formato da coisa toda, né? No caso do drama, trazer uma comoção, um peso sentimental, né? Ou como no caso dessa série que eu escrevi no Série Lab, que era um thriller, né? Quando é um thriller, um suspense, eu acho que tem que... o legal das rodadas é que, ao estar nas rodadas, eu percebi que as pessoas estavam intrigadas. Elas tinham... isso tinha soado misterioso para elas. Não misterioso, não me entendam mal, no sentido delas não entenderem, ou delas terem mais dúvidas do que o necessário, mas delas sentirem uma curiosidade, delas... Né, quando você assiste um episódio de uma série criminal, você está instigado em descobrir alguma coisa, está numa investigação ali, né? E eu acho que isso tem que ser transpassado no projeto, né? Eu vou falar de sinopse depois, né? Quando a gente caminhar ali pelos formulários, mas mesmo, por exemplo, no formato da sinopse, você ter esse encadeamento, né? A pessoa lê um parágrafo, tá, mas isso? E aí isso vai sendo respondido, né? E claro, o formulário é um exercício de síntese, né? Se vocês têm ali com vocês o projeto todo, né, ou vários arquivos do projeto de vocês, vocês têm que... Eu acho que o foco é assim: como eu atraio a atenção das pessoas? O que atrairia a atenção das pessoas, né? Dentro disso daqui. O que vende? É uma etapa de venda, vou falar melhor sobre isso depois, mas pensar que, assim, é uma venda. É como qualquer venda. O que eu falei do mistério, só para complementar, a gente não pode esconder nada do leitor, tá? De quem está lendo ali. Você tem que pensar estrategicamente na ordem que você vai contar as coisas, né? Eu não sei se eu estou lembrando muitos exemplos de filme aqui, mas só para fazer um correlato, sei lá, quando você assiste o filme A Pele que Habito, né? É claro, se você fosse inscrever esse projeto, você tem que contar o final, você tem que contar as descobertas, as revelações, mas em que ordem você vai contar isso para a pessoa que está lendo e ficando instigada, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa é a diferença de ideia e projeto. Não seja genérico, seja específico. Ali na logline, também falarei dela melhor, isso envolve altas confusões. Que tipo de altas confusões? Lógico, é uma logline, às vezes é uma storyline, é algo pequeno, você não vai... Mas dá um gostinho de maneira que a pessoa saiba qual o sabor, sabe? Mas não muito genérico, senão a pessoa fala, isso não é uma... Eu já ouvi isso de alguns colegas de profissão que também trabalhavam com receber projetos, julgar, nossa, isso daqui não é um projeto, isso daqui é uma ideia, isso daqui ainda não evoluiu para uma etapa de projeto. E aí eu acho que um exercício muito legal para vocês fazerem, para se certificar de que tudo que é importante está ali, de que está atraente, é ler para alguém. Tanto ler, quanto ler o formulário, quanto depois treinar o pitching também, é claro. Mas para mais de uma pessoa, de preferência. Eu sempre faço o exercício de, tanto para um outro roteirista, colega de profissão, quanto para alguém fora da área, para minha mãe. A minha mãe entende? Ela entendeu qual é a história? Está clara a história? Ela está parecendo instigada? Ela parou de prestar atenção no meio, porque talvez tenha muita informação desnecessária ali? E também para ver que dúvidas e questões surgem. Às vezes a pessoa fala, tá, mas você está falando de tal tema e não está tocando nesse ponto aqui, que é muito essencial esse tema. Ou a pessoa faz alguma pergunta, às vezes, ingênua, que te ajuda a perceber alguma coisa que você precisa acrescentar no projeto, ou que você precisa deixar mais claro. Porque muitas vezes a gente está tão dentro do projeto que a gente acha que algo é óbvio, e a gente não dá o devido destaque no texto. Esse exercício é, sobretudo, bom para isso mesmo também, para antecipar perguntas e fragilidades do projeto que talvez sejam questionadas durante a rodada de negócios em si, né? Vão surgir durante a rodada. E, bom, a gente pode pensar também em como escolher que projeto apresentar. Essa é uma etapa em que a gente tem várias possibilidades de estratégia. Uma possibilidade são as tendências de mercado. É claro, você pode ir por isso. O que tem saído nos streamings? O que tem saído nos canais? O que tem tido audiência? O que está no top 10 do Netflix nas últimas semanas? Essa é uma pesquisa, né? Você pode também ter traçar um objetivo que seja, eu já ouvi isso de alguns colegas de profissão também, eu queria trabalhar muito na produtora tal. Então, o que essa produtora ou canal, né, com quem você quer muito trabalhar, por exemplo, desculpa, parênteses, vou dar um exemplo.
Eu sempre quis muito trabalhar com MTV, porque é algo que fez muita parte da minha adolescência. Então, né, a forma como eu entrei ali para trabalhar na Viacom teve muito a ver com um projeto que eu desenvolvi que tinha cara da MTV. Então, como é que a gente pensando nisso, né? Eu quero trabalhar nesse canal, nessa produtora. A gente sabe que tem rodadas, como eu falei, que você escolhe os players e outras não, mas de qualquer forma, olhando todos os players que vão estar disponíveis na rodada daquele evento ou plataforma, né? Com quem que eu quero trabalhar mais? Com quem eu vou me conectar? É claro que é muito importante a gente pensar no que melhor demonstra o que você gosta de escrever. Eu acho que não dá para ir só por tendência de mercado ou para agradar esses fatores externos. Mas um projeto em que você acredite realmente, em que você acredite não só na força dele, é muito importante, mas na maturidade dele. Tem uma amiga que me disse uma coisa muito importante uma vez. Tem projetos que a gente gosta muito, mas a gente tentando desenvolver eles, a gente percebe que a gente ainda não está maduro, ou com pesquisa suficiente, ou com experiência suficiente para escrever aquilo. E isso é verdade, acho que a gente tem que avaliar isso quando a gente olha, sei lá, vou usar essa expressão, cardápio de projetos, sabe? A gente olha ali para tudo que a gente tem, e eu acho importante a gente pensar, tá, o que que tem maturidade, e traçando todos esses pontos, tá? Esse daqui tem maturidade, mas esse daqui tem mais a ver com esse canal que eu quero atingir. Lógico que às vezes a gente pode escrever mais de um projeto, e também são jeitos de pensar. Esse daqui eu vou escrever porque eu acho que ele vai ter um apelo de mercado. Esse daqui eu vou escrever porque eu acho que ele é meu xodó, ele representa o que eu quero ver na tela, ele me representa. Vou escrever esse daqui porque eu acho que é a cara das produtoras tais que eu gosto, dos canais tais que eu gosto, plataformas que eu gosto, né? Eu acho que é isso o que a gente pode falar sobre esse né? Esse pré-inscrição. E entrando aqui um pouco nos formulários, eu queria fazer uma distinção para vocês, que existem vários documentos possíveis para a gente apresentar um projeto. No caso das rodadas de negócio, a gente usa esse formulário específico do evento. Os itens que estão lá, eles podem ser uma base para a gente fazer uma pitch Bible depois, ou uma one page, que eu não vou entrar muito no que é, porque não vai dar tempo, mas são modos de a gente apresentar projetos para o mercado fora das rodadas de negócio, né, quando a gente consegue uma conversa com a produtora, enfim, ou depois que a gente pedir alguma coisa para alguém no evento. Mas você não vai montar um documento de apresentação de projeto fora das rodadas de negócio com todos aqueles itens naquele formato, naquela ordem. É importante entender que o formulário das rodadas de negócio, ele é um documento de venda, mas que ele não é o documento de venda padrão do mercado fora das rodadas de negócio. Eu acho que essa é uma distinção muito importante da gente fazer. Eu vou mostrar mais para frente aqui, daqui a pouquinho, 3 exemplos de formulário para a gente pensar um pouco em estratégias para preencher esses formulários. Porque possivelmente nem tudo que vai ser colocado no formulário ou vai ser colocado justamente, como eu estou falando para vocês, do modo como está no nosso arquivo, né? Por causa do limite de caracteres, por causa de vários fatores. Então, vamos pensar. As rodadas de negócio, elas são o momento de venda do nosso projeto. Eu acho que esse não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar, o mindset da coisa, é o momento de venda do nosso projeto. Logo, não é sobre falar do projeto e esperar que as pessoas se encantem ou ter o mesmo amor por eles como a gente tem. É um exercício quase que de sedução, se a gente pensar. E não basta o projeto ser bom, ele precisa parecer bom. Pensar que seu projeto precisa ser notado em meio a vários projetos. Vamos fazer um paralelo, como os produtos numa loja, né? As marcas, elas utilizam várias estratégias para a gente olhar mais para o produto delas do que para os demais. Então, a gente tem que pensar qual é o ponto forte no meu projeto que vai ficar em evidência. Talvez não seja o ponto central para mim nesse momento, mas pensar, será que ele não deveria ser o ponto central? Será que ele não chama mais atenção do mercado? No que ele é diferente? No que ele é único? O que mais atrai atenção dentro dele? E deixar essa característica em evidência, né? Eu vou entrar aqui nos formulários, e aí se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei. A gente pode tirar a dúvida talvez agora. Eu vou falar com a Gabi aqui, mas porque assim, o formulário já vai estar aberto. Senão a gente vai ter que abrir ele de novo depois. Pode fazer, se achar melhor, pode fazer. Não, dúvidas que não sejam sobre formulário, tem algumas perguntas que eu estou vendo aqui que eu já vou responder depois, naturalmente, porque elas já estão aqui para eu falar. Mas tem umas perguntas que eu vou deixar um tempinho no final para a gente tirar dúvida, mas sobre o formulário especificamente, se for algo do formulário, a gente conversa agora. Antes de abrir propriamente eles, eu vou falar do formulário do Serilab, do Frapa e do primeiro tratamento.
eles têm alguns pontos em comum que todos esses formulários têm e que basicamente quase qualquer formulário de rodada de negócios vai ter. Então eu já vou falar um pouquinho deles antes de entrar nas especificidades de cada um, né? Porque a gente tem alguns formulários que esses pontos que eu vou falar são pontos geralmente que a gente tem que escrever, né? Nos formulários tem muitos pontos que a gente marca, né? Escolhe, né? Qual é a caixinha que a gente vai marcar, mas esses itens que eu vou falar são itens que a gente escreve. Então, eles são mais densos, acabam sendo mais relevantes e mais trabalhosos mesmo. A storyline ou logline, que às vezes costuma ter em média uns 300 caracteres. Elas são curtas, como a gente sabe, e o que elas precisam conter, ao meu ver, quando eu começo a escrever uma logline, uma storyline, né? Primeiro, muitas vezes eu faço elas após fazer o resto do formulário, porque aí quando eu tenho a síntese do que eu quero dizer, porque aí eu já falei de palavras-chave, eu já escrevi, já tive certeza de qual é o meu subgênero, enfim, então às vezes eu escrevo ela depois. E basicamente, para mim, ela vai conter 3 itens. O personagem, tem que estar claro qual é o personagem principal, já vi logline em que não está claro qual é o personagem principal, qual o conflito central dele, e que desafios surgem a partir desse conflito central, desse incidente citante, se a gente quiser chamar. E muito importante, ele tem que ser provocativo, ele tem que ter um caráter de slogan ou venda. Como eu falei, se for algo cômico, ele pode ter algo de cômico. Se for um suspense ou thriller, ele tem que ter algo de intrigante, né? Infelizmente, eu não posso mostrar aqui o formulário que eu fiz, mas eu acho que são esses os itens, e a gente pode tirar dúvidas maiores sobre eles daqui a pouco. Sobre a sinopse, o que eu vejo nos eventos é de 1.000 a 3.000 caracteres. A menor 1.000 e a maior 3.000 caracteres. Nesse caso, a gente pode pensar que a gente... pode falar, Lucas, desculpa. Opa, licença rapidinho. Eu tenho uma dúvida sobre a sinopse. Ela tem que narrar toda a história do início ao fim, ou é algo mais, entre aspas, provocativo, falando a trama por cima? Tá, eu vou falar de sinopse agora. Eu acho que a gente utiliza... Obrigada. A gente utiliza o mesmo raciocínio da logline, só que mais estendido. A gente começa falando do personagem, a gente vai falar desse incidente citante, só que mostrando com mais detalhes as consequências dele para várias áreas da trama, né, para várias ramificações da trama, e as consequências e desafios. Sobre a sua pergunta, muitas vezes eu não ponho assim, no final, quando eu falo do final da narrativa, eu não ponho o final, como é que eu vou dizer, e detalhadamente. Mas eu ponho até o clímax, né? O clímax da história, quando o personagem está ali no maior, quando ele foi levado para um lugar de tensão máxima, eu falo, né? O personagem chega nesse lugar de tensão máxima, onde ele vai encarar os desafios relacionados a tais e tais coisas, sabe? Muitas vezes eu faço isso porque é uma sinopse, e se você conseguir uma rodada de negócios, a não ser que você tenha um final muito impactante e tudo mais, deixa eu só acabar aqui, Clarissa, só um minutinho. A não ser que você tenha um final muito impactante, você põe isso. Mas uma coisa muito importante para a gente falar sobre a sinopse é assim, uma tendência que eu vejo muito acontecer é as pessoas descreverem muito o começo, começar com uma sinopse super, que descreve em detalhes, assim. Nesse dia aconteceu isso, e no dia seguinte ele faz isso, e depois fica uma coisa rápida, sabe? Fica uma coisa genérica, o resto. Então, eu geralmente escrevo um parágrafo para cada virada ou nova ação central que acontece, e desenvolvo ela, e vou fazendo até o final não precisa ter o arco inteiro em detalhes, não vai ter espaço, mas o importante é a pessoa ter a sensação de arco. Aconteceu isso, depois aquilo, isso gerou aquilo. Essa sensação de arco já num texto que é pequeno. E nesse texto homogêneo, ou seja, o mesmo nível de detalhamento para o começo, para o meio e para o fim. E pode acabar com essa espécie de clímax. É o que eu falei, não esconder nenhuma informação que seja importante. Mas o que eu acho que vai ser mais importante, na verdade, é a pessoa olhar esse delineado de arco. Mais do que o final impactante, talvez, sabe? E só vou falar uma coisinha antes de abrir para a Clarissa falar, que é um exercício que eu acho muito útil, fazer uma engenharia reversa de alguma série. Olhar e falar, tá, se eu fosse resumir essa série aqui em 1.000 a 3.000 caracteres a temporada, que coisas eu falaria? Né? Que parágrafos eu faria? Se eu pegar Breaking Bad, se eu pegar qualquer série dessas emblemáticas, né? Ou um filme, quais são as coisas mais importantes que acontecem? Eu acho que esse exercício de engenharia reversa já foi muito útil para mim, assim. Eu faço ele muitas vezes quando eu vejo filmes que eu gosto muito, eu revejo fazendo,
para pensar os meus pontos de virada e pensar a força dramática de narrativa. Pode falar, Clarissa. Peraí, claro. Só um minutinho. A Vivian pediu para você repetir o storyline, a explicação. Aí você já volta para a Clarissa. Daí. Bom, o que eu falei é que geralmente tem os 300 caracteres, são curtas, tem um caráter de venda, né, como um slogan, tem que ser provocativas, e eu uso 3 pilares. Falo do personagem, deixo claro quem é o personagem principal que vai conduzir essa narrativa, ou os personagens, ou o grupo de personagens, conflito central desse ou desses personagens, e os desafios que surgem a partir desse conflito central ou desse incidente citante. É isso sobre a storyline, ou logline. E, bom, tem muitos formulários que já tem até, né, o formulário do Scilab é muito bonitinho nisso, já até escreve, né, isso para você. Escreva 2 frases, isso também é uma coisa a ficar atento. Se a pessoa está dito ali, escreva 2 frases, são 2 frases, né? Se é em uma única linha, uma única frase, é em uma única linha, uma única frase. Pode falar, Clarissa. Oi, boa noite. Eu estava ouvindo você tirando uma dúvida de Lucas, e aí eu fiquei me questionando, assim, porque eu acho que talvez tenha sido um erro que eu já cometi nas vezes que eu me inscrevi em rodada, de o que é exatamente a sinopse, sabe? Tipo, porque da forma como você estava explicando para ele, eu fiquei entendendo mais ou menos como se fosse um argumento, né? Que é aquele negócio imenso que você, tipo, né? Você faz literalmente tudo que você falou, né? Você conta a história inteira, em detalhes e tal, não sei o quê, e criando tensão. Mas o que você estava falando era sinopse mesmo, tipo, a coisa que é um pouquinho maior, por que não, né? Que é maior do que a logline, mas não chega a realmente ser um argumento. Era disso que você estava falando? Sim, ela tem, eu acho que vai dar se for uma sinopse de 1000 caracteres, deve dar acho que umas 12 linhas. A do Scilab, que tem 3000, é maior, vai dar um tanto mais, né? Mas, de qualquer forma, a questão é isso que eu tô falando, é sempre pensar nos pontos dramáticos, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo, tipo Django, né? Você vai, que pontos, Django do Tarantino, né? Que pontos você vai elucidar, né? Você tem esse cara que é um escravo e ele consegue conhecer esse cara alemão que é contra a escravidão, e eles começam a trabalhar juntos como caçadores de recompensa. Lógico, você vai escrever mais detalhadamente, né? Com as idades, com os nomes dos personagens, com o maior apuro possível, mas... Aí, Helena, como... Desculpa, interrompi, pode continuar, desculpa. Não, é isso, aí você vai falar. E aí ele descobre, esse cara alemão descobre que o Django tem uma esposa, e eles criam um plano para recuperar a esposa do Django para eles retomarem uma vida conjunta, como eles teriam direito se eles fossem brancos. E aí você vai... Isso que eu falei agora, por exemplo, é um jeito de escrever, se eles fossem brancos. Sabe, você delinear ali na sinopse também, você vai acabar apontando, né, você não precisa, na sinopse você não vai justificar nada. Você não vai justificar escolhas. Você tem que pensar que o jeito como você escrever vai mostrar para as pessoas a sua visão de mundo sobre aquele tema. Né? Vai acabar revelando para as pessoas. Então, é justamente essa dúvida que eu em cima do que você estava falando para o Lucas, que eu ia fazer, que é tipo, no caso, com esse entendimento de sinopse, né, de que você vai, às vezes, pronto, eu achei massa essa forma como tu falou, tipo, não sei, como se eles fossem, que eles teriam se fossem brancos, sabe, tipo, eu acho que justamente é essa frase que venderia, sabe, se fosse usado, sabe, e aí eu fiquei na dúvida, isso é uma dúvida que eu sempre tenho, tipo, o quanto de spoiler você dá da história para uma sinopse, especificamente para sinopse, você tem que realmente chegar e falar tudo, tipo, sei lá, tem um spoiler que é tipo, muito, assim, que você considera que é a força da sua história, mas que é uma coisa que só vai acontecer, tipo, lá pro final da temporada, aí você tem que revelar isso na sinopse, porque nas vezes que eu fiz, eu tentei deixar só, tipo, bem, tipo, mas talvez não sei o quê, mas eu, pensando agora, né, ouvindo o que você falou, eu acho que tenha ficado muito vago. E aí a minha pergunta é justamente essa, beleza, é para ser específico na sinopse, especificamente eu estou perguntando na sinopse. Na sinopse você tem que ser específico, beleza, mas o quão específico, o quanto de spoiler, o quanto de mistério, sabe? Essa dosagem, na verdade, minha dúvida. Então, uma coisa muito importante para dizer é isso, tem tendência de mercado, tem interesse das produtoras, tem várias coisas que elas avaliam. Então, assim, às vezes não é também porque não foi aprovado que você não fez uma boa coisa. Às vezes, eu já recebi mensagem de pessoa da produtora falando, eu só podia aprovar não sei quantos projetos na rodada de negócio, mas eu gostei do seu projeto, você pode me mandar por aqui? Já recebi essa mensagem. Então,
Não é assim também, não é um termômetro de qualidade absoluto, sabe? Até essa série que eu coloquei em rodada, eu acho que, claro, eu acho que eu consegui escrever ela bem, mas era um thriller, era uma série criminal, que é uma coisa que está em alta. Então, era uma coisa que tinha muita chance de atrair a atenção, né? Mas o que eu também penso, tentando lembrar uma parte do que você falou, sobre o nível de detalhamento, é o seguinte, tem certas coisas que já criam na imaginação da pessoa o tipo de coisa que vai ocorrer, né? Aí o Walter White, ele tem que, né, Breaking Bad, ele vai entrar no mundo da produção e do tráfico de metanfetamina, onde ele vai ter que combater, vou falar de uma maneira ruim agora, combater de maneira mal falada, vai combater, né, concorrências, vai ter que combater concorrentes, combater outros criminosos, enquanto tenta esconder esse segredo da família. Pronto, você falou isso, você já definiu milhões de ações que vão acontecer na série, você já sintetizou várias ações que vão acontecer na série, né? Ele combatendo os criminosos, a concorrência, os chefões, os conflitos com a família, em poucas frases, entendeu? É isso, não esconda, mas não necessariamente nessa sinopse curta você vai conseguir detalhar, entendeu? E aí é isso, eu acho que o maior perigo é não ficar homogêneo. Você, por exemplo, também detalhar muito o final, porque você acha que o seu final é muito bom, e você quer dar vários detalhes, mas você não explicou como chegou até ali. A pessoa leu e, no caso de uma série, ela não viu a curva, sabe? Não viu o arco da coisa toda. Mesmo no filme, não viu o desenvolver, sabe? E aí isso é também um bom exercício, pra você olhar e falar, cara, tá tendo um desenho a minha série, o meu filme, ou tá passando do incidente citante, acontece uma outra coisinha e eu já vou muito rápido para uma coisa que deveria estar mais pro final, que seria um clímax, que seria o ápice da consequência daquele conflito. Pronto, você deu um exemplo ótimo, né, para falar sobre isso de curva, né? Breaking Bad é perfeito para você falar sobre isso. E aí tu dissesse que essa forma como tu falou era mal escrito, entre aspas, e aí eu interpretei, desculpa se tu interpretado errado, tá? Como se fosse porque dava muito destaque, como se desse muito destaque a essa questão dele tendo que fazer as coisas, sendo que, na verdade, não sei se é muito... Não. Quando eu falei mal falado aqui, era só porque eu ia falar de qualquer forma. Você não vai escrever ipsis literis, entendeu? Assim, tipo assim, falei que eu ia falar mal falado porque eu não estou escrevendo. Também tem isso, entendeu? Sim, O seu pitching não vai ser uma leitura do seu formulário, entendeu? Porque é falado, né? Se eu escrevesse essa live para vocês, o conteúdo, eu organizar de uma maneira e escrever de uma maneira com palavras diferentes e no formato diferente do que eu estou falando, né? Era só nesse sentido. Mas aí, no caso, a coisa mais... Na verdade, a coisa mais legal do programa, né, dessa série, é você ver que a transformação dele e tal, e não sei o quê. Sendo que isso não seria colocado numa sinopse, porque isso seria informação demais. Tipo, é uma coisa que você meio que já fica esperando, então, o que é que vai acontecer com esse cara? Quando você lê do jeito como tu acabou de falar. Tipo, é o suficiente para a pessoa ler e já ficar se perguntando isso, mas... Se você tivesse a opção de colocar, já dizendo que ele vai virar um bicho e não sei o quê, é melhor não, porque isso é spoiler demais. Tipo, não tem spoiler demais, é o que eu falei, tem ordem. Eu vou escrevendo na ordem, eu vou lá, tá? Ele começou, ele tá sem dinheiro, ele tá com uma doença, ele tem um filho PCD, ele tem uma mulher grávida, ele tem isso e aquilo outro. Ele se sente em desespero, ele reencontra um ex-aluno, começa a produzir metanfetamina e tá. Aí eu vou falando, conforme o Walter White vai entrando no mundo do crime, a personalidade dele vai se transformando, mais conflitos vão ocorrendo em casa, eu vou, como se a pessoa estivesse assistindo, eu vou progredindo a ação conforme ela estivesse assistindo aquilo, mas diferente dela assistir de fato, não tem tanto detalhamento, não tem tantas surpresas, assim, se tem uma coisa que é muito importante ser dita ali, eu digo já naquele ponto, não vou deixar mas se é uma grande revelação que vai vir no final, eu vou progredindo dessa forma, entendeu? entendi. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Tem também o item de personagem principal, personagens principais. Aí novamente o que eu estou falando aqui, o que é essencial para a trama? Isso diz alguma coisa sobre a trama? Não diz? E aí, se você começa a limpar essas informações, você vê que muita coisa não se conecta com outras coisas da trama, ou não é essencial para a trama, aquela pessoa ser médico não é essencial para a trama, aquilo não acrescenta nada, será que a pessoa é médico? Será que esse personagem é relevante? Será que tem menos personagem? E geralmente são os principais, aí você tem que fazer esse exercício às vezes também, de achar quem são os principais personagens que eu vou botar aqui no formulário, com esse tanto de caracteres que eu tenho, né? E aí mostrar, claro, personalidade, medos, sonhos, principais relacionamentos, às vezes traçar um pouco do relacionamento, né? Se a pessoa vive um relacionamento abusivo,
que vai impactar em coisas que ela vai fazer na trama, isso tá ali, né? E esse dos personagens eu faço em parágrafos separando os personagens, eu não faço um texto corrido para todos os personagens. Sobre o número de episódios, aí de novo a gente vai para pensar alguns pontos, né? Tendências de mercado. Muitas séries antigamente tinham 3 episódios, agora tem mais séries com 8 episódios. É claro, se você tiver desenvolvido o suficiente e você conseguir ter uma previsão de quantos episódios você tem, né, do seu arco, em quantos episódios ele vai acabar se dividindo, você faz. Se você sabe o que você precisa para contar a sua história, você põe esse número. Mas existe uma métrica de mercado. Dificilmente você vai botar 30 episódios, isso vai funcionar. Use as suas referências como base. Uma coisa muito importante que está no seu projeto são referências. São séries e filmes. Não interessa, você pode estar escrevendo uma série e usar filmes como referência, você pode escrever um filme, usar séries como uma referência, mas saber explicar ali qual é o... Desculpa me distrair com a pergunta, mas ela botou uma logline ali, obrigada. Saber... Calma, deixa eu voltar. Saber quais são as referências da sua série. Isso vai ser perguntado, se você não falar, durante a rodada de negócio. E você pode usar como referência as séries e filmes para diversos motivos. Ah, olha, as minhas referências são... Você tem 5 referências. Uma é porque ela alude ao tema, tem o mesmo tema que a minha série, porque eu estou escrevendo, sei lá, uma série que fala sobre a vida no cárcere, né, sobre o sistema prisional. Mas é importante saber a sua referência, porque é isso. Ah, tá, eu tenho uma série que passa no sistema prisional. Tá, mas ela é mais parecida com Orange is the New Black ou com Irmandade? Né? Qual é o tom dela? Ah, esse filme aqui é porque é o tom. É esse humor que eu quero ter na minha série. Ou essa série aqui porque o meu protagonista tem muita semelhança com esse protagonista. Ou seja, você vai saber quais são as referências do seu projeto, mas sabendo tem a justificativa de cada referência, sabe? Mesmo que você não use isso tudo durante o pitching, né? Ou durante a rodada de negócio, mas para você mesmo também. Para você desenvolver na série, tem a ver com esse tom, tem esse tom, é parecido com esse personagem, é parecido com esse tema, é parecido com esse arco, tem esse gênero, tem um desenvolvimento de gênero parecido com essa. E sobre a duração dos episódios, que é um item que a gente também tem que preencher, geralmente, a gente também tem padrões de mercado, né? A gente tem geralmente 30 para comédias e 50 a 1 hora para drama, suspense e ação. E quando se trata de conteúdo infantil, às vezes menos, né? Às vezes 8, às vezes 15. Mas é isso, use as suas referências como base. Sempre tente pegar referências como base. E quando eu falo referências, é no sentido amplo agora. É tanto referência do que você quer fazer parecido, ou do que te inspira, quanto do que tem saído, né? As séries têm costumado... Uma série de suspense agora está costumando ter quanto? Tá. Então, eu vou usar isso como base. E tente usar os campos do formulário para diversas informações, né? Evite repetir a mesma informação, e principalmente da mesma maneira. A mesma informação pode levar a um ponto diferente. Você vai citar de novo que a pessoa tem um problema com a família, mas você vai desenvolver outro ponto na sinopse diferente dessa informação, de como você usou essa informação na logline, sabe? Agora, porque a gente tem umas 15 minutos, eu estou em dúvida se eu abro os formulários ou se a gente vai para outras coisas, porque os outros itens do formulário são muito mais fáceis que esses. Então, eu abro. Clarissa falou abre. Pode mas... abrir. Oi? Pode abrir, o pessoal está pedindo. Tá. Abre rapidinho, mostra. Vou abrir. Vou abrir agora, vou começar pelo do Serilab, que é o maior. A gente tem aí o do Serilab. Bom, informações pessoais, vocês sabem, né? O que falar nelas. O que eu acho que é legal, que eu falei, é que no template do Serilab, ele tem justamente essas informações para o preenchimento de cada item, né? E aí, uma coisa muito boba e importante. E não sabendo alguma coisa, pesquisem. Eu não sei estou preenchendo qual gênero, não sei qual é esse gênero. Pesquisa. Pesquisa o que é todos os gêneros. É um momento de aprendizado também, faz parte do momento de você definir o seu projeto, se conectar com ele, e você pode acabar descobrindo que você achava que era um subgênero, mas é outro. Então, pesquisem.
Eu vou passando o formulário e, assim, se vocês tiverem dúvidas, vai colocando no chat, depois a gente vê quando acabar o formulário. Bom, informações pessoais, né, sua experiência no mercado, ganhou algum concurso, grau de formação. Aqui, mini bio do autor. Não precisa exagerar aqui, gente, é só falar sua mini bio mesmo. Às vezes você não tem tanta coisa de currículo, seus interesses, os cursos livres que você fez, as pretensões que você tem, né? E aí no link do perfil profissional, ou um site ou um LinkedIn mesmo, eu acho que tá ótimo, sabe? Que mais? Vamos andar aqui. Bom, sobre o logline falamos, tipo de série, eu acho que não tem uma dúvida aqui, né? Ficção, live action, ou é animação, né? Ou é com pessoas de carne e osso ali, ou é uma animação, né? Documentário, programa de não ficção. A gente tem essa questão das palavras-chave, né? Que é interessante. E aí até pensei um exemplinho para falar para vocês, né? Por exemplo, se a gente vai pensar em Orange is the New Black, eu vou dar um exemplo aqui, e ele não é categórico, no sentido de, a gente só pode definir essa série com essas palavras-chave, Helena. Mas pensa que as palavras-chave refletem também o que você acha que é principal na sua série, ou no seu filme. Orange is the New Black, a gente poderia falar, sei lá, 3 palavras-chave, né, como pede ali. Protagonismo feminino, vida no cárcere ou sistema prisional, como a gente quiser chamar, e diversidade. Você também pode falar, como né, palavra-chave, você poderia botar racismo, representatividade LGBTQIA+. Poderia. Mas quando eu falo diversidade, eu já abranjo uma série de grupos marginalizados e minorias, né? Então, a gente pensa assim, né? Se fossem buscar a minha obra no Google, o que eles achariam falando sobre a minha obra, né? O que eu gostaria que as pessoas achassem ou falassem sobre a minha obra quando elas fossem elaborar sobre ela? É quase um exercício, gente, de, sei lá, achar hashtags, né? Como se a gente fosse pensar em quais são as hashtags do, do nosso projeto, e é também o momento de apelar às referências. É isso, vá nas referências. Leia sobre as suas referências. Quais são as coisas que chamam a atenção nelas? Quais são as palavras-chave que estão ligadas a essas suas principais referências, né? Informe nomes dos coautores, série, discute, Produtora associada. Só um detalhe. Produtora associada não é se você apresentou para uma produtora, é se você tem de fato um acordo com alguma produtora. Muito importante a gente falar. Projeto venceu algum edital, qual edital, laboratório, formato predominante. Aí, muito brevemente, eu acho que vocês sabem a diferença de procedural episódico, serializado e antológico, mas é serializada como a grande parte das séries que a gente assiste, né, como Breaking Bad, tem uma história contínua que se segue por toda a temporada. Não que no procedural você não tenha uma história que se segue durante toda a temporada, mas você tem um enfoque em ter um caso do dia, uma coisa que se resolve dentro do episódio, né, como no House. Você tem um viés procedural ali, porque você tem um caso do dia que se encerra no mesmo dia, como muitas séries de comédia, né, às vezes, que muita coisa acontece no caso do dia, várias transformações acontecem, não sei se essa série vocês vão lembrar, mas Two Broke Girls, muitas transformações acontecem durante o episódio, mas no final volta tudo para quase o mesmo ponto que a gente estava ali no começo, né? E a antológica é quando é regido por um tema, né? De pensar, eu acho que a referência maior é Black Mirror, né? Você pega um tema e vai criando várias histórias que todas estão ligadas pelo tema. Aí a gente tem o gênero principal da série, né? E aí é isso que eu falei para vocês, pesquisem. Tenham certeza, procurem o que é cada um dos gêneros, se atenham a eles e descubram mais sobre o seu próprio projeto. O subgênero, né? É aquele gênero que não é tão evidente, mas tá ali, né? Você pode ter. Eu vou ler as perguntas daqui a pouco. Eu olho a pergunta, quase, vou ler, mas deixa eu caminhar com vocês aqui no final do formulário. Subgênero, quantos protagonistas, faixa etária do público-alvo. Faixa etária do público-alvo. De novo, pesquisa. As suas referências estão ligadas a que faixa etária. E eu acho muito legal nesse ponto a gente falar também bom, canais ou podcasts, canais de YouTube ou podcasts, né, que dão informações de mercado, né? Eu adoro muito o canal da Krishna Marron e, bom, o Primeiro Tratamento é uma referência óbvia também, né, de lugares onde você pode ouvir os criadores falarem, os canais falarem e conseguir fazer esse link entre os tipos de série e a faixa etária do público, né?
quantos episódios tem a temporada, duração do episódio, a gente falou sobre isso. Fase de desenvolvimento. Sobre fase de desenvolvimento, eu não diria não faria assim, por exemplo, às vezes você vai se inscrever na rodada de negócio, vai ter um tempo até ter o resultado e vai ter um tempo até ter o evento. Não pense assim, eu vou botar que eu tenho roteiro do episódio porque eu vou escrever ele nesse caminho. Bote que você não tem. Se você chegar no pitching e você já tiver o roteiro, se nesse meio tempo você escreveu, no pitching você pode deixar claro que você escreveu, perguntar se a pessoa gostaria de olhar, né? Se ela gostaria de receber. E aí, bom, características mais marcantes dos personagens, sinopse da primeira temporada. E aí, como eu falei, tá vendo? Comprovante do registro da obra. Ele existe aqui. Vou partir para o próximo formulário. Bom, o do Frapa a gente não conseguiu pegar o template exato, mas tem aqui os itens, né? Ele é mais resumido, então por isso eu comecei com o do Serilab, porque quase tudo que tá no do Serilab tem aqui, né? E tem coisas a menos. Eu acho que também a gente não conseguiu. Tem uma parte mais, lógico, de informações pessoais e tudo mais, mas o Frapa tem essa característica que eu falei da escolha dos players, né? O que tem que tornar o nosso raciocínio diferente quando a gente escolhe que projeto mandar e como mandar o projeto. Porque a gente pode escolher players diferentes para projetos diferentes. Isso também pode ser uma estratégia. Eu vou escolher tais players para falar sobre esse projeto, depois eu vou escolher outro projeto para eu ter chance de falar com outras pessoas, porque se seus 3 projetos forem escolhidos, você pode falar com o maior número possível, né, de players ali. É isso. Eu acho que no Frapa tem essas categorias de gênero e subgênero são de marcação também. Mas vocês veem, né? Tem bem menos caracteres para sinopse. Vamos pro do primeiro tratamento. Bom, informações pessoais, né? Nome do projeto. Aí, se você tem um coautor, essa pessoa também vai participar, né? O formato. O tipo. Gênero, subgênero. Logline, como eu falei, 300 caracteres. Sinopse 1500, tá vendo? Um meio termo. Se você tem roteiro, se tem bíblia ou argumento. O projeto já venceu algum concurso. Então, assim, é isso. São formulários relativamente pequenos, por isso dá para a gente ter bastante atenção ao pensar o preenchimento deles, né? A gente não precisa... É mais um exercício de reescrita e pensamento do que um tempo que você leva para efetivamente fazer ele, né? A ideia, eu acho, é sempre criar mais uma versão dele. Fazer uma primeira versão, ler no outro dia, mostrar para alguém, é mais esse exercício, né? E você conseguiu uma rodada de negócio, tá? E agora? Eu acho que esse é um tempo, é o que eu falei, tem esse tempo entre a rodada de negócio e o resultado dela, e também entre o resultado dela e o evento, né? Eu acho que é um tempo para desenvolver, aprofundar o seu material, né? Ver o que mais você pode, se você quer mudar algo, e você pode mudar algo e ter sido selecionado e chegar no pitching. É lógico, eu não encorajaria grandes mudanças do projeto original, mas se tem algum item que você repensou, isso pode ser falado e deve ser falado durante o pitching. Uma coisa que é muito legal também, eu sempre faço, é antecipar fragilidades e incorporar soluções. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você mostra para alguém e a pessoa mostra alguma fragilidade do teu projeto, algum problema. Já incorpora uma solução para você levar para o pitching. Olha, eu sei que o projeto tem essa fragilidade, mas eu já pensei, a gente pode resolver isso assim, assim, assado, ou o desenvolvimento, a gente pode pegar essa trama e levá-la para tal lugar, enfim, já ter ciência das fragilidades do seu projeto. Eu acho que é muito bom entrar na reunião sabendo que ele tem fragilidades. Ou, eu sei que meu projeto toca em um tema muito polêmico, mas eu acredito que tem que tocar em um tema polêmico porque isso, isso, isso. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter clara. Quais são os pontos fracos, tanto os fortes quanto os fracos, né? Assim como você evidencia os fortes ali na inscrição, é bom ter ciência dos fracos para você conseguir ter uma conversa boa durante a rodada de negócio em si, né? Eu acho que alguém perguntou, e já era um tema que eu ia falar, de material gráfico. Ao meu ver, para animação é obrigatório. Se você não tiver um material gráfico quando você está apresentando um projeto de animação, isso complica a tua apresentação.
E quanto a outros projetos, eu não uso PowerPoint geralmente. A não ser que seja num evento presencial e vai ter um telão, né? Quando tinham as pitch sessions do Serilab, eu fui selecionada com um projeto, aí sim, tem um telão, tem pessoas assistindo, né? Tudo bem. Mas o meu problema com as reuniões online, por exemplo, em reuniões presenciais, às vezes eu levo um computador e mostro. Já fiz isso uma vez. Mas era porque eu tinha uma referência, o projeto tinha uma referência na minha realidade e eu queria mostrar de onde partiu o projeto. Porque eu acho que isso é muito importante também, né? Durante a rodada você tem que... enfim, depois eu falo sobre durante a rodada, mas você tem que demonstrar esse apego com o projeto. Eu vou falar melhor depois, mas essa sua relação com o projeto. Mas eu prefiro não usar nas reuniões online por um simples motivo. Você põe o projeto e aí a pessoa não vê sua cara e você não vê a cara da pessoa, às vezes. Aquilo fica em modo apresentação. E eu acho muito importante. Você está acompanhando a reação da pessoa e a pessoa está acompanhando as tuas reações físicas, suas expressões, e também divisão de atenção, né, gente? A pessoa ou vai estar te ouvindo ou ela vai estar olhando alguma coisa. Eu quero que ela me ouça. Então, assim, se você tem um PowerPoint, tem uma imagem de referência que você vai parar e mostrar, ok, mas é uma escolha pessoal. Eu tenho muitos amigos, colegas de profissão que usam PowerPoint sempre nas rodadas de negócio. Eu prefiro não. Eu prefiro que a pessoa se concentre em mim, porque provavelmente depois eu vou ter alguma abertura para mandar material, né? E é isso. Também nesse tempo que você tem entre a rodada de negócio, que você inscreveu, que você tem entre a rodada de negócio, claro, gente, pesquisar sobre os players, as obras produzidas pelos players e o perfil dos players, né? Tentar apresentar, e quando você for apresentar, tentar mostrar como aquele teu material tem a cara daquele player, né? E, claro, também fazer um treino de pitching com cronômetro, né? Tá acabando, Gabriel? Ainda tem umas coisas. Tá. Pode ficar tranquilo. Fazer um treino de pitching com cronômetro, né? Você olhar o seu projeto, aí você cria um texto de pitching e faz não um texto necessariamente, às vezes bullet point, mas fazer um treino com cronômetro e olhando também, se você fizer esse pitching, né, essa apresentação verbal como teste para alguma pessoa, o que chamou a atenção dela, né? Olhar a cara dela, onde ela sorriu, como é que você reorganiza essa tua fala? Você põe isso no começo, né? Se isso chamou muita atenção, às vezes começar com uma pergunta provocativa, né? Em uma aula de pitching eu esqueci o sobrenome dele, do Vitor, que é uma grande referência em pitching, ele falou de um projeto dele, ele falou de umas frases provocativas que ele botava no começo e ele linkava com elas no final. Eu não quero citar aqui, eu ia citar, mas é ruim, porque faz parte da aula dele, né? Mas é isso, você põe uma frase provocativa, algo que chame a atenção das pessoas, né? Tô tentando pensar se a gente tem algum exemplo. Sei lá, até quando eu falo uma frase provocativa, ela pode ser uma pergunta, mas ela, né, o Walter White é uma pessoa comum, aparentemente é uma pessoa comum, o que nem os familiares dele sabem é que ele é um traficante de drogas. Isso é uma coisa provocativa que você põe, que você instiga a pessoa e fala, não, tá, a pessoa escreveu e colocou as coisas de um jeito que me faz querer continuar a ler. E aí, indo para o ponto de durante a rodada, né, o momento da rodada chegou. E aí, gente, eu acho que a coisa... Talvez esse seja o ponto mais importante para mim, esse ponto que eu vou falar agora, que não é sobre o projeto apenas. As rodadas de negócio não são sobre o projeto, né? Elas são... Dificilmente você vai vender algo de cara, que a pessoa vai olhar durante a rodada e falar, nossa, eu vou comprar amanhã, e ainda mais em começo de carreira. Você está ali para vender mais do que o projeto. Você está ali para se vender como profissional. Essa é a função da rodada de negócios. Para você ser conhecido e lembrado por aqueles players. Eu vou até criar para vocês uma analogia com dates, assim, com encontros amorosos, né? Que cara, quando você vai para um date, o que você quer conseguir? Casar? Não. Né? Porque desenvolver uma série ou um projeto com alguém é casar, né? Então, tô fazendo essa analogia. Não é um relacionamento de cara que você quer, mas você quer conhecer alguém e, quem sabe, conseguir um segundo encontro. Você quer, literalmente, acho que essa palavra pode funcionar para o date e para o meio audiovisual. Você quer um contatinho. Você quer uma pessoa que você pode acionar depois, com quem você vai passar a ter um relacionamento. Você quer criar ali uma sinergia, um começo de relação. Então, como eu tinha falado, é muito importante você mostrar a sua identificação com o projeto, porque que você é a pessoa, não falar, eu sou a pessoa certa para escrever por causa disso. Mas quando você fala da sua relação com o projeto, de como você criou ele, vai ficar claro para a pessoa a sua sinergia com o projeto. E claro que você precisa elaborar ela, mas lembrar de contar a sua história principal, não fique justificando a sua história.
E nesse ponto eu faço isso porque aqui eu estou demonstrando, sabe, a importância da diversidade. Não, isso vai ficar claro quando você estiver falando. Se tem vários personagens que estão dentro do espectro da diversidade, isso vai ficar claro para a pessoa. Mas você, claro, pode falar, eu como pessoa LGBT, por exemplo, você pode falar, eu como pessoa LGBT, resolvi criar esse projeto, vendo a violência e tal, e aí criei esse projeto em que papapá, e começa a história. É importante a pessoa entender a sua conexão, mas é importante que isso seja rápido. Que isso que seja mais feito de história do que de justificativa, né? Porque justificativa a gente pode ter várias, mas será que a gente alcançou na nossa criação dramatúrgica, a gente conseguiu incorporar esses motivos pelos quais a gente criou alguma coisa? Isso é uma pergunta para a gente se fazer, olhar para o nosso projeto e falar, nossa, esse projeto é importante para mim, porque... E aí você elabora isso na sua cabeça. E aí quando você vai escrever, você fala, cara, isso tá, na dramaturgia está refletido? Né? É importante falar de diversidade, aí tá, não tem nenhum, só tem pessoas brancas no projeto. Não tá, então você não tá. Você estava com muita vontade de falar de diversidade, mas você não falou, né? Assim, você excluiu alguma coisa muito, muito importante nesse percurso, né? E eu acho que quando eu falo também dessa questão de, né, que eu fiz essa analogia do date, a gente pode pensar várias coisas parecidas, né? Que imagem você quer passar? Com que roupa você tá? Que linguagem você usa? Eu, como vocês perceberam, sou uma pessoa que fala rápido. Em pitchings, eu tento falar mais devagar, né? Para a pessoa poder acolher tudo que eu estou falando. A escolha de palavras, você não ser nem muito formal, nem muito informal. Não vai usar um palavrão. Né? Tem vários vícios de linguagem que a gente tem. Fica falando tipo, eu uso muito tipo, às vezes. Ou cara, ou coisas que, né? Pensar, né? Se educar um pouco para pensar que imagem você vai passar. A pessoa não está olhando, ela não está lendo uma página, ela tá vendo uma pessoa, né? Ela tá vendo uma pessoa. E é muito importante se apresentar sem se menosprezar. Eu não fiz quase nada no mercado, sabe? Não. Mas sem se superestimar. O player vai perceber se você está muito inseguro ou se você está tentando aumentar o seu currículo, por exemplo. E muito importante, porque eu já vi isso também, não se autoelogiar ou prometer grandiosidade, assim, tem coisas sobre a gente que cabe ao outro chegar nessa conclusão, né? Esse é o novo Game of Thrones, esse projeto é incrível, é a pessoa que está ouvindo que vai chegar a essa conclusão ou não, né? Não é a gente. Eu brinco que fantástico, por exemplo, é uma palavra que só cabe nesse momento como gênero, sabe? Você não vai falar meu projeto, se você falar meu projeto é fantástico, é porque ele é do gênero fantástico, mas não cabe a gente auto-intitular as nossas coisas dessa maneira. Eu acho que isso é presunçoso, eu acho que isso não demonstra, na verdade, confiança. Isso demonstra uma insegurança, no fundo, porque você precisa muito provar para as pessoas que é fantástico, assim. E isso vai estar provado em outras instâncias, não na sua autoafirmação, né? E aí, bom, muito importante é reservar tempo para as perguntas e para essa conversa, né? Se a gente pensa que as rodadas têm 20 minutos, eu geralmente apresento o projeto em 8, no máximo 10, para a gente ter metade desse tempo para conversar, para elaborar em cima. E muitas vezes é isso, eu tenho mais material ali, né, no meu drive aqui juntinho comigo, e vou fazer o pitching falando essas informações. Às vezes até estrategicamente. Eu falo, eu vou falar tudo isso, lógico que eu não deixo de falar nada importante, mas, a pessoa já leu o projeto e eu estou apresentando o essencial. Ela faz uma pergunta e eu já tenho ali. E aí essa hora você pode justificar um pouco sobre o que você quis transmitir com a sua narrativa, né? Caso o player não tenha dito, eu acho que você pode aproveitar para perguntar sobre o que eles têm procurado no mercado, em termos de gênero ou formato. É difícil sobrar tempo, mas se ficar aquele silêncio esquisito, a gente pode perguntar o que eles têm procurado no mercado, aquela produtora, aquele player, sobre o que eles estão interessados, o que eles não querem. E aí, ao final da rodada, é claro, não esquecer de pedir o contato, né, da pessoa. E muito importante, se certificar de que tipo de material ela quer receber. Não é para você enviar tudo do projeto, o roteiro e... Não, o que você gostaria de receber? Aí a pessoa pode falar, uma pitch bible. Aí você pergunta, mas você quer sinopse de todos os episódios? Tem pessoas que vão falar, como eu já ouvi quando eu fiz esses pitchings, né? Fiz vários seguidos do mesmo projeto, então eu ia vendo as diferenças entre os players. Não precisa ter sinopse de todos os episódios. Se você tiver um arco da temporada bem delineado, para mim tá ótimo. Não, eu preciso dos episódios todos divididos por sinopse de episódio, né? E aí você pode enviar esse material pedido junto com o seu currículo, né? E aí, depois que você traçou essa relação, é que você pode perguntar outras coisas, né? Posso te enviar um curto, uma amostra de texto, mas, gente, tudo com muito comedimento, é isso.
sabe? Não se convida para ir na casa da pessoa, logo de cara, assim. Fazendo analogia com o dating. Pode falar, Silnei. Então, caso aconteça isso, né, de você ter a oportunidade de enviar o material depois, isso já é o material, ele não é, vamos dizer assim, não é naquela estrutura de formulário, óbvio, né? Não. Mas ele também não é só texto, já faz uma coisa mais elaborada, se for o caso com imagem, com diagramação e tal, não, pode ser mais simples. Depende. Eu, geralmente, quando é projeto de série, assim, às vezes eu mando texto mesmo, que seria uma pitch Bible com arco de temporada, um formulário estendido, mais informações sobre todos os personagens, um arco de temporada mais completo, uma sinopse, tudo isso, às vezes um arquivo de 5 a 10 páginas, sabe? Que tem todo esse detalhamento. Eu resisto um pouco a fazer sinopse de episódio, porque isso vai mudar no desenvolvimento, e eu não sei, é bastante trabalho. Eu acho que se você tiver tempo e quiser fazer um documento com sinopse de episódio, eles vão adorar. Mas é isso, pergunta para a pessoa que ela quer receber, ela vai te falar, você fala, que material eu posso te enviar? Ah, me manda tudo o que você tem. Essa é uma resposta, às vezes. Aí você esclarece, você quer uma bíblia e um piloto? Sim, pode me mandar. Aí você, claro, registra esses materiais e manda. Mas você pergunta o que a pessoa quer receber e quando ela dá uma resposta vaga, você tenta chegar no negócio. Não, mas é mais one page que você quer ou você quer uma bíblia? Se ela perguntar, você pode estar falando, não, sim, você quer uma bíblia estendida, quantas páginas, tem sinopse do episódio? Pode fazer pergunta, sabe? Não, porque cada canal é um canal e cada produtora é uma produtora. Então não é como se essa pergunta demonstrasse um pleno amadorismo, assim, sabe? É como se você tivesse preocupado mesmo sobre o tipo de material personalizado que aquela pessoa quer receber, entendeu? Para você também não sair mandando para todo mundo a mesma coisa, sem olhar para o que aquele player precisa, né? E no caso de documentário, talvez seria aconselhável trabalhar com alguma referência de imagem também ou não? Eu acho que também o projeto diz isso para você, sabe? Se você tem imagens que são muito impactantes, a questão é, se você vai ficar pegando imagens aleatórias do Google para preencher um projeto gráfico, só para falar que você tem um projeto gráfico, não vale. Eu já fiz projeto gráfico, como eu falei, projetos gráficos mais elaborados. Quando, às vezes, o conteúdo pede, né? Você fala, cara, sei lá, o meu projeto fala muito... Vou dar um exemplo, que não é um exemplo real, de pichação. É legal você ter um projeto que mostre picho, sabe? É legal você ter essa referência, né? Se tem uma linguagem muito específica, né? Mas é isso, eu acho que você pergunta para a pessoa, você gostaria de um projeto gráfico? Muitas vezes eu ouvi, não, eu quero texto. Porque o projeto gráfico é uma faca de dois gumes também. Você está dando uma imagem que às vezes você não sabe que a pessoa vai entender a partir daquela imagem, porque ela pode ter conceitos muito próprios dela sobre aquele universo, sobre aquele tipo de imagem. E aquilo vai, né? Por exemplo, você está falando sobre... Você botou um pouco de uma imagem de picho num projeto, porque um dos personagens picha, mas aí tem muitas imagens de picho. A pessoa fala, nossa, parece um projeto muito agressivo, que vai falar... Sabe, ela pode ter percepções a partir das suas imagens. Pense nisso. E eu acho que as imagens não... Quando você faz um projeto gráfico, geralmente ele é mais sintético. Eu mando um projeto de texto, mesmo que eu mande projeto gráfico, às vezes eu mando o texto mais completo para a pessoa ter um arquivo de texto em que tem todas as informações detalhadas, compiladas, e aí o projeto gráfico pode ajudar ela a imaginar alguma coisa, sabe? É meio isso. Bom, vou só para a etapa final aqui, a gente pode fazer um pouco, responder as perguntas. Após a rodada, é isso. Enviar o que foi pedido, na data que você marcou, se você marcou uma data, posso te enviar? Sim, me envia semana que vem. Você vai enviar semana que vem. Não vai enviar nem antes nem depois do que você combinou, e não deixa o contato esfriar, sabe? Muitas vezes a gente fica nervoso, a gente fala, cara, agora eu vou ter que mandar pro player, e é muito definitivo, isso vai definir os rumos da minha vida, e eu vou ficar aqui revisando eternamente, só que a pessoa não vai receber, entendeu? E aí esse é um problema. E claro, pensar numa mensagem personalizada, né? Sempre que você entra em contato com a produtora, é legal dar uma personalizada. Foi ótimo o nosso papo, fulano, né? E tal, conforme a gente falou. Enfim, de acordo com o perfil daquele canal produtora. E, bom, paciência, muita paciência. Eu não acho que cabe nem um pouco cobrar resposta de ninguém. As coisas são muito lentas no mercado audiovisual. Não significa que as pessoas te esqueceram. Às vezes significa, e tá tudo bem também. Porque vão ter muitos nãos antes de alguns sim. Muitos, 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 muitos infinitos. E é claro que você pode retomar o contato, mas assim, não daqui a um mês,
sabe? Espera um tempo, espera 3 meses e fala, fulano, você conseguiu me dar um retorno, também dependendo do que a pessoa te responde, a gente vai analisar internamente. Se vocês tiveram uma chance de analisar, a gente pode marcar um call, e aí nessa mensagem também pode até acrescentar alguma informação sobre você, se você ganhou algum prêmio, criou algo novo, estou com novas sedes, ganhei o prêmio tal, consegui tal, vamos marcar uma conversa, a gente fala daquele projeto, fala de outros projetos, tentar transformar uma pessoa em contato mesmo, né, uma pessoa que vai, mas sem, lógico, gente, sem forçar a amizade, assim, muito, né, tudo no bom senso, assim, e sem mandar nada a princípio, eu criei coisas novas, tá aqui, segue anexo, não segue anexo. E se colocar à disposição para projetos da casa. Eu acho isso uma informação muito importante. Quando eu mando, eu falo, tá aqui o projeto que a gente conversou sobre, e queria me colocar à disposição para outros projetos da casa, para outros projetos que vocês estejam desenvolvendo, que vocês acham que possam ter a ver comigo. Estou disponível para conversas, testes e, enfim. Porque é isso, muitas vezes na carreira do roteirista, antes de você fazer um projeto autoral, você vai trabalhar em outros projetos de outras pessoas, projetos sob demanda, em que as pessoas vão conhecer a sua escrita e você para poder apostar em um projeto seu. É isso, gente. Eu vou abrir para dúvidas agora, coisas que a gente queira falar. Não sei se a Gabi coletou aí as questões. Vamos responder essas perguntas do chat, daí a gente abre para o pessoal falar, quem quiser abrir o microfone e falar. Perguntaram, posso ter o mesmo projeto registrado em 2 lugares, tipo o registro de obras e Biblioteca Nacional? Sim. Sim, inclusive eu recomendo, se você tá com muita pressa e você não consegue ir na BN ou enviar pelo correio, registra no registro de obras, aí, passou a inscrição, tô mais tranquilo, vou lá na BN e registro. E assim, não é definitivo, gente, você pode ir na BN depois, verbal o registro. Então não fica adiando muito, mas talvez eu mude agora nos últimos 3 dias muita coisa. Se você não vai mudar nada de essencial, se vai mudar detalhes, pode ir lá registrar. Não é 2 frases a mais que tem a ver com venda que você colocou, que vai fazer o seu registro ficar inválido. Perguntaram, você acha legal fazer uma apresentação visual elaborada ou é mais eletiva a apresentação verbal em si? É melhor um slide simples, mas com uma linha coerente, concisa de apresentação? Sempre fico naquele medinho de errar a mão nas apresentações. É um pouco do que você já falou, né? É um pouco do que eu já falei, assim, E você tem como sentir também quando você está apresentando, não sei, é isso, nas reuniões online eu procuro não, nas presenciais às vezes sim, depende, é isso, é muito importante ter uma coisa visual, isso vai definir coisas, né, tipo, por exemplo, é um universo fantástico, você tem alguns personagens, mesmo que não seja uma animação, mas alguns personagens desenhados, sabe, é um universo fantástico, você precisa mostrar um mapa desse universo, sabe, é uma coisa que vai ser muito definidora. Eu sempre me pergunto, quão necessário é? Se perguntar assim, o que acrescenta, o que não acrescenta? Mas eu ainda acho que divide a atenção. Se você vai falar, e também isso, slide é para ter coisa que você não está falando. Se está falando, não está no slide. Pode ter um bullet point para te ajudar? Sim. Mas se você está numa online, por exemplo, é isso, na presencial podem ter bullet point para você te ajudar. Mas, gente, aqui online você pode ter uma tela do lado que você põe as suas coisas, você não precisa de um slide só para você se guiar, sabe? Perguntaram, na parte da estrutura dos episódios, eu fiz uma escaleta com os eventos principais e os secundários de cada episódio, de maneira bem breve. Só que essa parte ficou um pouco grande. Eu posso deixar essa escaleta assim ou tem que ser um breve resumo de cada episódio? Quem é que perguntou? Deixa eu ver. Quem perguntou se manifesta. Se manifesta quem perguntou, para a gente entender melhor aqui o que você quer dizer. Eu acho... Foi o Elisson. Oi, Ellison, abre teu microfone aí, vamos falar. Vai apertar aqui. Tá aí. Ellison. Tá dando para escutar? Tá. Bom, na parte de falar assim, o que vai acontecer em cada episódio, eu fiz uma escaleta colocando os eventos principais de cada episódio e, tipo, os eventos que vão conectar esses eventos principais um em um para ter aquela coerência. Aí eu queria perguntar se eu posso deixar essa escaleta assim, porque ficou, tipo, umas 6 páginas, os 10 episódios. Aí eu queria perguntar se eu posso deixar essa escaleta assim, bem detalhada assim, ou se eu tenho que fazer um breve resumo assim de cada episódio. Mas você está falando desse material
como um material de base para você compor a sinopse, você está falando de que etapa do formulário de rodada de negócio? Ah, Ita, tá falando da Bíblia. Ah, Eu acho que eu da troquei aqui Bíblia, a live. Então, da Bíblia é o que eu falei, a Bíblia pode ter diversos formatos. E aí, bom, o importante é você ter um arco de temporada. Eu acho que escaleta não é um material que cabe em Bíblia. Você tem ou sinopse de episódio ou arco da temporada. Mas, assim, é o que eu tô falando, gente. É muito válido para os players verem a nossa capacidade de identificar quais são os pontos principais da nossa história. Quando você conta uma história, sabe? Às vezes eu brinco, eu tô com algum amigo em bar e tal, aquela pessoa que conta história lentamente. Aí eu falo, pontos dramáticos, gente, vai, pontos dramáticos. Seus espectadores, as pessoas do bar começam a se falar de outras coisas, eu falo, tá perdendo a audiência, ó, acabou. Já não estão mais te assistindo falar. Então é pontos dramáticos, sabe? Nesses materiais de venda, quando a gente está falando de venda, a gente está falando de reter a atenção. Definir meu rosto. Eita. Vazou alguma coisa aí, né? É. Mais alguma coisa? Deu para entender? Ellison, foi tudo certo? Ele cai. Ah, apareceu. Aí perguntaram também se dá para colocar mais de um projeto na rodada de negócios, né? Não tem. Algumas sim, né? Muitas sim. Você paga mais. Antes tinham, não sei agora eu não escrevi esse ano, mas tinham combos, né? Que você comprava o ingresso e já vinha com 3 projetos. Agora no Frapa estava separado, né? Eu acho, dá para você colocar. Eu acho recomendável apostar em mais de um projeto, mas isso é um ponto muito importante. Eu tenho um amigo que tem muitos projetos, e uma vez ele falou, não, que eu vou botar 10 projetos. Não põe 10 projetos. Vai dividindo entre os eventos, sabe? Põe 3 aqui. Tenha sempre uma coisa nova para apresentar. Isso é uma coisa que eu tento fazer. Eu raramente repito projeto em rodadas do mesmo evento, por exemplo. Às vezes eu até tento. E eu olho os players. Os mesmos players que estão no Frapa estão no Rota ou estão no Série Lab. Para que eu vou botar, né? Os exatos mesmos. E estratégia. Ah, tá, eu quero botar não sei quantas séries. Tem não sei quantas séries, não sei quantos filmes. Põe um pouco mais dos filmes no Frapa, porque o Série Lab é só de série, né? Então, divide isso, não vai gastando tudo, sabe? Pega seus projetos, se concentra em poucas coisas. Eu sempre ponho no máximo 3. E vou com isso até porque vão ter os pitchings depois, você vai ter que se concentrar, vai ter que. Eu gosto de reservar um tempo para eu rever os materiais, para entrar em contato com eles antes, de novo, fazer algum desenvolvimento extra. Meio isso. Pediram para você falar um pouquinho mais sobre arco de temporada, por favor. Não vai estar dando, gente. Vou falar um pouco mais sobre arco de temporada. Desculpa. A gente pode pensar uma. Porque arco é um tema muito extenso, entendeu? E que a gente tem que falar com muito cuidado, a gente tem que dar informações com muito cuidado. Então, assim, eu teria que trazer exemplos, eu teria que preparar um material para a gente falar sobre isso de maneira aprofundada, assim. Uhum. No caso de longas, que você falou bastante sobre desenvolvimento de sinopse de temporada, é a mesma coisa? Como que é para você escrever? Caso. A sinopse é a mesma coisa da sinopse de série? Tem uma diferença? Acho que é isso que quiseram perguntar. Eu acho que, em essência, para um formulário de rodada de negócios, não, porque são os pontos dramáticos, é isso, entendeu? É lógico que, às vezes, escrevendo uma sinopse, a gente percebe. Uma pergunta que vão te fazer sobre série é por que que, às vezes, vão olhar para o seu material e falar por que que isso é uma série não longa? Esse tem que saber por que que isso é uma série não longa. Você tem que justificar. Né? E a série vai ter muito mais essa questão do desenvolvimento de universo. O longa, ele tem um começo e um fim. Ele é uma ideia que, quando você apresenta a ideia, isso é importante para pensar a logline. Quando você apresenta uma ideia, geralmente a ideia de um longa, ela tem um começo e um fim. Ela começa e termina ali. A série, ela é um motor, né? É como se a série fosse um motor de história. Você tem um universo, dali ficam saindo histórias e mais histórias. Então, enfim. Aí tem mais uma, antes da gente ir para essa última. Gostaria de saber mais sobre como é a negociação inicial. Eles gostaram, querem fazer o filme, mas o projeto ainda precisa ter o desenvolvimento concluído e seguir para a captação de recursos. Rola um pagamento inicial de compromisso, o roteirista só ganha quando a produtora conseguir patrocínio. Quem foi que falou? Quem foi que perguntou? Deixa eu achar. Foi a Elizabeth. Elizabeth. Isso, se manifeste.
Então, tudo vai depender muito. O que eu indico é o seguinte, assim, bom, vamos lá, 2 pontos. Advogados, sempre advogados. Não poupem dinheiro em advogados. Tenham um advogado. Não negociem, não peguem um contrato e assinem. Ah, é muito importante para minha carreira, eu vou assinar qualquer coisa. Tá, mas saiba o que você está assinando. Você resolveu que você vai se ferrar. Legal, que você vai se ferrar e não importa o quanto você se ferre, mas saiba como você vai se ferrar. Né? De que jeitinho vai ser esse dano, né? Então, advogado, sempre advogado. E assim, sobre vender um projeto autoral, ou mesmo sobre entrar em um job, qualquer que seja ele, eu sempre utilizo 3 pilares. O quanto isso me paga, o quanto isso acrescenta à minha carreira em termos do meu nome, ou em termos do, né, do alcance desse produto, e como vai ser esse processo de trabalho. Eu gosto muito dessas pessoas, eu gosto muito dessa produtora e quero desenvolver uma relação com ela. Então, obrigada, Kel. Então é isso, eu sempre uso esses 3 pilares, assim. Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo a ler contrato e entender o que está por detrás, né? O que é aquela consequência ali. E depende muito, isso que você está falando não tem uma regra, sabe? Tem projetos em que você vai escrever um longa, ele vai ficar com a produtora durante um tempo, você vai assinar um contrato, acho que esse longa vai ficar com a produtora durante um tempo, e eles podem vender, e você vai receber, se for vendido, sabe? E aí você vai saber qual é o valor que você vai receber, ou se é uma porcentagem, às vezes é uma porcentagem em cima do orçamento total do filme, ou da série, às vezes tem um pagamento inicial para você gerar um material, e depois tem esse pagamento complementar, depende muito. E aí, para você analisar o quanto esse acordo ele é vantajoso para você ou não, 1, advogado, e 2, não sei, eu tenho esses 3 pilares, entendeu? Tem pessoas com quem eu tenho muita facilidade ou vontade de trabalhar. Então, às vezes, eu consigo aliviar na minha forma de receber o pagamento ou no valor que eu estou cobrando, porque eu quero muito trabalhar, né? Ali com aquele projeto. Mas assim, geralmente, se o projeto vai ter pouco dinheiro, nenhum destaque, e as pessoas não parecem ser pessoas legais de trabalhar, não parecem autoritárias, ou parecem... Aí, realmente, às vezes é isso, entendeu? Às vezes, enfim, é muito difícil, gente, porque é começo de carreira, a gente só quer entrar, eu sei, é difícil para todo mundo, mas é isso, procurem advogados, amigos com mais experiência e saibam o que as coisas significam. Ah, o produtor falou isso para mim, eu não entendi direito. Essa pessoa provavelmente vai traduzir para você, isso significa que vai acontecer X, Y, Z coisas. E te ajudar a fazer perguntas também. Um advogado, uma pessoa com mais tempo de carreira, vai te ajudar a fazer as perguntas que você precisa. Hoje, quando eu entro numa reunião para fechar um job, eu já tenho uma lista prévia de perguntas que, geralmente, baseado no pequeno briefing que a pessoa me deu, perguntas que eu vou fazer, né? Tem as básicas, né? De quanto é o cachê, quanto dura, quantas entregas. E essas coisas são importantes, mas é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, assim. A Vivian perguntou sobre o tamanho da sinopse de longa. Qual que é o tamanho ideal? Então, o tamanho ideal é que, assim, a sinopse, você pode ter uma sinopse longa e uma sinopse curta. Se é uma série, geralmente eu vou fazer uma sinopse curta, porque depois eu vou ter o arco de temporada. Se é um longa, eu vou ter uma sinopse maior de, tipo, 1 página ou mais, porque aí eu preciso explicar. Mas aí você já tem um argumento também, depende do modelo de arquivo que eu vou mandar, entendeu? Se eu vou mandar o argumento, eu posso mandar uma sinopse mais curta e junto com o argumento, entendeu? Ou se eu posso mandar, ou se eu vou mandar um projeto que ainda não tem, né, o arco da temporada, por exemplo, tem uma one page, eu posso botar uma logline e uma sinopse mais longa. É uma combinação, sabe, assim, de materiais, às vezes. O Nathanael perguntou, é muito arriscado ir para uma rodada de negócios ou um pitching sem um roteiro do piloto pronto, só com a Bíblia, sinopse e argumentos já vale? Não acho arriscado. E sem o piloto. Acho até um pouco natural, né? Dado que escrever um piloto não é uma coisa muito fácil. E dado que, assim, eu não apresentaria qualquer piloto, porque é o que eu tô falando para vocês. A rodada de negócios, ela é uma prévia do que vai acontecer no mercado, que é você ficar encontrando essas pessoas no mercado e se relacionando com elas. O piloto diz sobre você a qualidade da sua escrita. Não é, sabe, um tiro único. A pessoa te leu hoje, você não pode ter melhorado sua forma de escrever daqui a 5 anos. Mas, assim, para mandar qualquer piloto, ou um piloto que você não tem segurança de que tá bom, será que vale? Porque, assim, aquilo vai ser lido como qualidade da tua escrita. Então, é uma venda de você. Vá com os materiais e com as informações que você acha que melhor representam e apresentam você. É isso, a rodada de negócios, é isso que era o grande objetivo dessa live para mim. Ela passa muita ideia,
de que ela é sobre vender projetos. Ela é, mas ela é principalmente sobre se vender. Ela é muito mais sobre se vender do que sobre vender projeto. Dentro da sua carreira, dentro de todas as conversas que você vai ter com várias pessoas. A Carol também perguntou basicamente isso, sobre a rodada de com o roteiro finalizado ou não. E eu acho que é isso, gente. Agora, quem quiser abrir o microfone para fazer perguntas, ou quiser mandar mais alguma, João, bora lá, pode abrir e falar. Oi, boa noite. Boa noite. Helena, você falou muito das referências, e aí eu queria saber em qual momento elas vão entrar. Se é só no pitching, ou se nessa apresentação do formulário, às vezes pode cair alguma questão referente a mandar algum link, ou explicar melhor sobre isso. Bom, João, eu não estou lembrando aqui, eu olhei os formulários, eu não lembro, às vezes tinha nos formulários um negócio de, né, tem alguns formulários de edital também, né, fale sobre o seu projeto, né, justifique suas escolhas, enfim, às vezes tem um item mais aberto para você falar das referências. Nesses itens aqui que a gente abriu, não tem nada que fale, sabe, assim, mas você pode incorporar isso no pitching, eu sempre incorporo. Às vezes tem até uma coisa que é muito comum das pessoas fazerem, a minha série é uma mistura disso com isso. A minha série sei lá, a pessoa fala, a minha série é isso, como se a pessoa pudesse falar assim, a minha série é o... Eu tô pensando numa mistura que desse certo. Mas enfim, você pode misturar duas séries tentando falar que a sua série... Você pode misturar as referências querendo dizer várias coisas. Você pode querer dizer que a sua série é uma mistura de ficção científica com terror, aí você junta duas séries que têm esses nichos, ou porque uma tem o tom que você gosta, mas não é sobre o seu tema, e a outra tem o seu tema, sabe? E aí você pode ir fazendo esses fits. Eu acho legal de falar durante o pitching para a pessoa visualizar a tua série, e aí você explicita, como eu estou te falando. A minha série tem como referências essa por causa do tom, essa por causa do tema, né? Essa por causa do tom e da protagonista, né? Eu acho que, imagino, ou pelo universo. Mas obrigada, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Pode falar, por favor. Para entrar numa rodada de negócio, eu preciso já, como roteirista, ser MEI? Ou eu posso entrar só com CPF sem CNPJ? Não, inclusive, mesmo que você tenha uma empresa, eu tenho CNPJ, mas eu não entro nas rodadas de negócio com meu CNPJ. Eu entro como pessoa física. Você não precisa para rodadas de negócio. É interessante para a carreira como roteirista que você tenha um CNPJ. E eu acho ele até, se você puder, até mais vantajoso que o MEI, porque eventualmente se você for progredindo na sua carreira, você vai ter recebimentos mais altos, você vai precisar ter uma PJ, né, uma microempresa. E aí tudo que você pagou do MEI não vai ser transferido aquela, informações contabilísticas, não vai ser transferido para PJ. É importante em algum momento da sua carreira você ter uma PJ. Mas eu recomendo fazer isso quando você puder arcar com os custos, ou quando tiver uma justificativa, né? Você vai fazer um projeto da FSA, de algum edital que você precisa ser pago como PJ, aí vale ter uma PJ, mas rodada de negócio é zero, assim. A não ser que você tenha uma empresa produtora mesmo, você vai botar o seu CNPJ porque você vai produzir pela sua empresa mesmo, ela vai ser empresa produtora. Mas quando você está buscando por uma produtora na rodada de negócios, não, né? E assim, se tem uma produtora pequena, raramente um player, um streaming ou um canal vai aceitar produzir pela sua produtora. Pode até produzir em coprodução, mas se você não tem nada, dificilmente, né? Opa, posso ir? Acho que pode. Uma pergunta que normalmente eu faço é o que leva os players a rejeitarem o seu projeto, assim, quando, não a sua apresentação de fato, mas assim, quando eles pegam o seu projeto para ler, o que normalmente eles batem o olho assim e já falam, e já descartam, assim. Tô pensando. Quantas instâncias tem? Tem várias, né? Mas é como eu disse, pode ser uma questão de tendência de mercado, pode ser uma questão de portfólio da produtora, eles já podem estar com muitos projetos daquele tema. Tem as coisas que eu falei que geram mais impressões. Uma sinopse que não dá para entender o que acontece, erro de português, nome de personagem trocado, coisas confusas.
E é como eu falei, também não é um termômetro geral de se a sua série é boa ou não. Muitas vezes os players só podem escolher um número determinado de projetos para falar, né? E aí eles talvez não te escolham porque eles priorizaram algum outro projeto, não porque o seu tem algum problema, sabe, efetivamente. Mas eu acho que é isso, é assim, tá claro o seu projeto, tá bem escrito e tá sedutor, então você já fez o melhor que você pode, entendeu? Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Quer perguntar mais ou não? Eu tinha uma pergunta para você, no caso, sobre a nossa rodada que vai ter, né? Mas eu não sei se eu pergunto agora ou eu pergunto depois. Pode falar. As inscrições abrem em setembro, né? E elas Dia ficam abertas durante quanto tempo? Elas vão ficar abertas até dia 29, Durante o mês inteiro, né? durante o mês inteiro. Beleza. Mais alguém, gente? Quer fazer perguntas? Tem uma pergunta da Luísa. Quantas páginas tem o arco da temporada que você costuma enviar? Quantas páginas? Tô tentando pensar sobre os projetos aqui. Cara, depende muito do nível de desenvolvimento que você tá com o projeto, mas eu não acho que precisa de mais de 3 páginas de arco de temporada. Não menos que uma, não mais que 3. Não é uma regra geral também, gente. Vocês vão encontrar outros roteiristas falando outras coisas. Não tem um formato fixo, mas é isso. Menos de uma página é muito curto para você dizer tudo o que acontece numa temporada, né? Você tem muito pouco material, mas mais de 3, eu acho que você começa, geralmente, a falar muito detalhe. E assim, quanto tempo essa pessoa tem para ler, né? É isso. Também. Você tem que pensar, né? Eles leem 1000 projetos, 1000 não, mas leem muitos projetos por dia, né? E tem muitas coisas para ler. Então, não faria um arco de temporada com mais de 3 páginas. Mais alguém, gente? Vai, João. Você tinha falado de, num pitching, de repente, as pessoas te chamarem para alguma outra produção antes de pegar o seu projeto autoral. Para quem está começando agora e não tem zero experiência, você acha que vale a pena se inscrever numa rodada de negócio para se apresentar exclusivamente para isso? Às vezes apresenta um projeto que nem está tão completo assim, mas só para aparecer e conseguir captar outras coisas sem essa intenção de transformar isso depois num projeto autoral, sabe? Ou tem Bom, outro caminho, não sei. várias questões. Eu acho que essa é a principal função. Mas eu acho que é isso. Vou fazer analogia com date para você. Você está ainda num date, você não pretende casar com essa pessoa, você só quer começar a conhecê-la. Mas você quer criar uma conexão com ela. Você não chega e fala, olha, eu não estou vindo aqui casar com você não, tá? Não, você não fala isso. Então é claro que você vai na rodada dos negócios para apresentar o seu projeto e para mostrar suas ideias autorais, a força delas e a sua paixão por elas. Não durante a rodada de negócios, porque ela é muito curta. Mas quando você mandar o e-mail com seus materiais depois, você pode se colocar à disposição para trabalhos da produtora, para jobs, para demanda. Você põe à disposição. Eu já fiz isso, é o que eu acho bom. Eu acho que é para isso que a gente está nas rodadas de negócios, para ser conhecido pelo mercado. Mas não fala isso. E assim, sobre o projeto mais ou menos, é o que eu estou falando, é a sua imagem. Faça algo que corresponda à imagem que você quer passar. E isso inclui o projeto que você está escolhendo apresentar e o modo como o seu nível de desenvolvimento dele, assim, de apuro com ele mesmo. Então, se você apresentar algo muito desleixado, mesmo que aquilo seja, porventura, escolhido por causa do tema, essa é a imagem que vai passar. Fulano apresenta de qualquer forma, fulano faz projetos de qualquer forma. Tem vários erros de português, tem muito, sei lá, entendeu? Então, assim, é sobre imagem no mercado. As pessoas estão te conhecendo. Respondeu, João? Respondi? Eu nunca pergunto, eu fico olhando assim, né? Não, sim, foi muito claro. Esclareceu bastante. Obrigado. Muito obrigada a você. Aí a Raíssa perguntou qual que é a diferença entre argumento da temporada e arco da temporada. Não sei se... Argumento da temporada? Eu acho que é a sinopse, né? Que argumento geralmente é para longa e sinopse é para série, né? Acho que foi isso. Argumento, arco da temporada, um item que está dentro dos formulários e também das bíblias de série, o arco da temporada. Argumento de temporada, eu particularmente, desculpa, eu nunca ouvi esse nome.
Oi, foi eu que perguntei. Então, não se usa argumento para a série. Não. Se usa arco de temporada, que é o que vai contar os acontecimentos daquela temporada. Mais ou menos como um argumento funciona para o longa. Sim. A gente poderia pensar que tenha o argumento do filme e a Bíblia da série. Nessa Bíblia da série, o arco da temporada é um dos itens. Você vai ter, né, um item de personagens, um item de sinopse. Você pode até, talvez, colocar um item de referências, né? Ou de apresentação, para apresentar aquele universo, mas o arco da temporada é um item dentro da Bíblia, que é geralmente o documento que você vai usar para apresentar uma série, e o argumento é o documento que você vai usar para apresentar um longa, assim, de primeira, né? Num primeiro contato. E essa Bíblia inicial da série, ela é mais uma pit Bible, ela não precisa ser uma Bíblia ainda tão completa, né, tão extensa. Eu não faria uma Bíblia dessas para mandar para o player logo após uma rodada de negócio de mais de 10 páginas, não faria. Sim. A pessoa vai pedindo material para você conforme essa relação. É isso, é como eu falei da analogia do date, né? O ritmo das interações e o nível das trocas, ele vai aumentando conforme a gente vai evoluindo nesse relacionamento, né? Entendeu, Raíssa? Lucas? Eu nunca pergunto, desculpa, eu te respondi, Raíssa. Você acha que o gênero da ação e suas variações assim é um gênero que está em alta, que as produtoras buscam, acham difícil, não rola no Brasil? O que você sente assim? Não sou uma pessoa que tem projetos de ação. Eu acho que falar de qualquer, né, do que a gente chama de séries de gênero ou filmes de gênero é interessante, justamente porque o Brasil durante muito tempo não investiu no cinema de gênero, né, na ação, no terror. Eu acho que o mais importante é assim, procure referências brasileiras do que foi feito, procure referências internacionais do que foi feito, entenda o que você quer fazer e veja se seu projeto tem liga. Porque é isso que eu tô falando também. Não vão com a esperança de assim, eu não vou botar esse projeto, que eu acredito, que eu acho super interessante, que eu acho que reflete a minha personalidade enquanto autor. Porque esse tem mais chance de ser vendido. Porque não necessariamente vai ser assim, sabe? Que vai ser comprado. É o que eu tô falando, é mais uma apresentação sua no mercado. Então a pessoa vai olhar e vai querer ver um projeto bem feito, um projeto que tem a ver contigo, sabe? Que não sei se você precisa se preocupar nisso nessa hora, mas eu acho interessante a gente, como autor, tentar desenvolver vários gêneros. Eu mesma fiz isso recentemente, né? Quando eu fiz o thriller, essa série de thriller foi para isso. Eu não tinha nada de thriller. Eu falei, nossa, no meu portfólio aqui de textos eu não tenho nada de thriller. Vou começar a desenvolver alguma coisa de thriller, sabe? E aí se aventurar. Terror. O que me interessaria fazer em terror? Aí pensa. Não, mas, pô, sei lá, você pensa às vezes, ficção científica não é um gênero que eu gosto. Aí você se pergunta, por que eu não gosto? Aí, como você tem os motivos de por que você não gosta, se você criar uma ficção científica que você goste, como é que você faria uma que você gosta, que você assistiria? Como seria algo de um gênero que você não gosta, mas você assistiria? Talvez você consiga criar alguma coisa que não tá, que dentro daquele gênero ainda não foi tão explorada, sabe? Né, o filme, o Corra, né, mesmo, o filme genial, né? É uma narrativa de terror, né? Baseada no racismo. O cara falou assim, né? Vou fazer um filme de terror, vou falar de racismo, mas como? Através de um filme de terror, né? Porque é um filme de terror passar por uma situação como essa. E aí, é isso. Às vezes as narrativas de gênero, elas ajudam a gente a encontrar formas novas de falar sobre temas que já foram bastante explorados pelos dramas e as comédias, né? Respondeu, Lucas? Ai, eu sou péssima nisso, gente. Se eu não respondi ainda Sim, tudo, vocês bom. falam, não entendi ainda, não, fala mais. Eu perdi, infelizmente, o começo aqui da conversa. Eu perdi a parte da apresentação da Helena. Eu não sei se ela pode dar uma comentada, assim, onde dá para achar os trabalhos dela e dar uma olhada assim. Foi bem breve a minha apresentação mesmo, foi uma coisa mais procedimental, assim, mas eu posso... tem muita coisa que a gente faz que ainda não está feito, né? Mas é até legal repetir a apresentação, porque entrou há pouco tempo aqui na live uma grande parceira de trabalho, a Luna Rodrigues, e eu citei ela na apresentação, e é muito legal poder repetir para elogiá-la de novo. Eu falei sobre a minha participação no núcleo de formatos originais da Vaia com CBS, onde eu produzi formatos originais para MTV, o Comedy Central e a plataforma da Paramount, junto com uma equipe de roteiristas. Trabalhei no TVZ, que foi um programa do Multishow. Estou falando de coisas exibidas, né? Coisas que foram exibidas. A série documental Estantes Cruzados, para o canal Curta. A minissérie ficcional transmídia Liga do Natal, que passou na InterTV, que é uma afiliada da Rede Globo do interior do Rio de Janeiro.
E ela também teve um desenvolvimento transmídia no YouTube. O reality show Show Me the Code, que é um reality show sobre programação, né, que tem uma competição entre programadores de computador. E eu sou co-roteirista junto com a Lana num longa, que é uma criação original dela, que é o Rumor. A gente está prospectando ele, eu espero que vocês possam assistir quão em breve for possível. É isso, um pouco. Mais alguma dúvida, Lucas? Tem mais alguma dúvida, gente? Vamos perguntar que a gente está encerrando. Aproveita. Passou um pouquinho, né? A gente passou um pouquinho. Não, sempre. Imagina, Carol, a gente agradece vocês. Muito obrigada, gente. Mesmo. Foi Sim. ótimo. De boa. Bom, se ninguém tem mais perguntas, vamos encerrando, então, né, gente? Muito obrigada, Helena, por topar estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite, separar esse tempinho aí para compartilhar o conhecimento, todas as coisas que você tem aí de experiências, né, das rodadas e tudo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que participou, que está aqui acompanhando nossos encontros. E é isso, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.